Fala, socio, tudo bem? Tudo bem, sócia, manda. Queria te fazer uma pergunta. Você sabe que a minha memória é horrível, né? Então eu queria que você me relembrasse qual é a história do Dom's Pad Sticks e o O que é Dom o Pad. Dom's Pad Sticks. Ó. Então, a Dom Pad Sticks são essas baquetas que tu está segurando aí, que é uma ferramenta bem importante no Guia das Mãos, certo? Certo. E a origem dessa baqueta é a seguinte: quando ele começou a fazer aula com ele, ele fez aula com o John Morello e com o Jim Chapin. Ele fez primeiro com o Morello, depois ele continuou com o Morello, fez uma época com o Jim Chapin e depois ficou só com o Jim Chapin. Ele fez 9 anos de aula com cada um deles, né? E teve um período que foi ao mesmo tempo as aulas, assim. Quando ele começou a fazer aula com o Morello, ele perguntou se eles tinham uma baqueta especial para praticar no pad de borracha, né? E o Morello falou para ele que não era uma especial, mas que eles usavam uma baqueta da marca Bunker, modelo 3S. E ele começou a procurar essa. E aí ele foi numa loja, né? Foi numa loja lá, quando ele estava fazendo aula um mês, sei lá, com o Morello. Foi numa loja e perguntou assim: eu queria comprar um par da baqueta Bunker 3S. Vamos relembrar o povo e a Nina que o Dom começou a fazer aula com o Morello em 1970. Então faz um tempinho já, né? Eu não tinha nascido ainda. Eu já. Mas eu era bem pequenininho. Ele começou a fazer aula com o Morello em 70, e aí ele foi na loja perto da casa dele e disse assim: tô procurando um par de baqueta Bunker 3S. Aí o cara olhou pra cara dele e disse assim: nossa, acho que faz uns 20 anos que não fabricam mais essa baqueta. Mas talvez, eu tenha um par lá no depósito. Aí espera aí que eu vou lá olhar. E aí o cara foi, né? E segundo o Dom, o cara foi e não saía nunca mais, né? Se perdeu lá dentro. Perdeu lá dentro, disse que chegava outras pessoas na loja para comprar coisa. E aí o cara começou a demorar, o Dom ficou se sentiu culpado, porque o cara tava demorando por causa do Dom. O Dom começou a atender os caras na loja. Isso é bem do Dom, né? É. Aí o Dom me contou que depois de uns 40 minutos, mais ou menos, o cara voltou com uma baqueta. E disse assim, ó, só consegui achar essa baqueta aqui. E aí o Dom, tá bom, quanto é que tu quer? O cara disse, toma isso aí, o que que eu vou fazer com uma baqueta? Tava lá perdida, né? Ninguém vai comprar uma baqueta. É, leva isso aí. E aí o Dom começou a ir em outras lojas perguntar e comprar outras baquetas para que ficasse mais ou menos próximo do modelo da Bunker 3S. E ele nunca achava a baqueta, né? Todo mundo dizia a mesma coisa. Nossa, faz uns 20 anos que não fabrica mais. E ele continuou fazendo a peregrinação atrás da baqueta. E ele ia em tudo que era loja que ele encontrava e perguntava. Quando ele começou a fazer aula com o Shaping, ele fez a mesma pergunta, né? E o Shaping falou: a gente usava Bunker 3S. E aí o Dom, putz, vou ter que achar a outra dessa. Ele disse que ele Sim. chegava a comprar umas baquetas maiores e lixar para ficar do tamanho daquela ali. Nossa, meu. Legal. E assim foi por muitos anos. Até que ele disse que um dia ele chegou em casa, sabe aquelas caixinhas de correio que ficam na frente da casa nos Estados Unidos com a bandeirinha, né? Ele disse que ele estava chegando em casa e ele viu na caixa do correio, tinha um negócio, a bandeirinha não estava para cima, mas ele via que tinha um negócio saindo da caixa do correio, né? Uhum. E aí quando ele chegou lá, ele abriu e tinha uma outra baqueta Bunker 3S. Alguém enfiou a baqueta lá na Alguém que caixa do ouviu a correio. história, ou que falou com o Dom não sabe, quando ele me contou, essa história o Dom me contou já faz uns quase 10 anos, assim. E ele disse que ele nunca ficou sabendo quem é que colocou aquela baqueta lá. E aí finalmente ele tinha um par depois de muitos anos dessa Bunker 3S. E aí, quando ele assinou com a Vic First, aí ele convenceu o Vic a fazer uma baqueta parecida, né? A madeira dessa baqueta é diferente, porque essa aí é maple. Essa aqui é Maple, né? E eu não sei, eu não lembro agora qual era a madeira da Bunker 3S. A Bunker 3S, segundo o Dom, era um pouquinho mais pesada que essa. Tá. Mas essa baqueta tem a vantagem que é o seguinte:
ela é mais grossa que uma baqueta normal, digamos assim, Vou né? pegar uma 5B aqui pra Pega uma 5B. comparar. Ela é mais grossa que uma É, ó, ela é 5B, bem ó. mais grossa que a 5B, Sim, e bem maior né? também, ó. Um pouquinho mais longa, né? E a Ah, a ponta 5B, não. muito maior. A 5B é até um pouquinho maior, mas a ponta da baqueta do Dom é gorda pra caramba, meu. É, porque aí o que que aconteceu? Essa ponta, na verdade, já não é Assim, exatamente como era da Bunker 3S. entendi. Essa ponta foi um desenvolvimento do Dom, porque aí é uma baqueta, digamos assim, intermediária, o peso dela é intermediário entre a 5B e a 5A, Exatamente. Ela tá mais né? leve que essa minha aqui, que é uma 5B Extreme. Pois é, então, ela é mais leve que a 5B, mas ela é um pouquinho mais pesada que a 5A. Então ela acaba dando a sensação, digamos assim, de uma baqueta normal quando tu toca. Só que como ela é mais grossa, por mais, claro que como a gente fala no Guia das Mãos, não vai apertar a baqueta, né? Mas por mais que tu aperte a baqueta, tu não vai fechar a mão, né? E aí quando pegar uma baqueta mais, digamos assim, convencional, aí tu já tá bem relaxado, Sim. né? Uhum. E a história da baqueta Bunker 3S é essa. Quer dizer, a, a Pad Stick do Dom, a história é essa. Foi inspirada nessa Bunker 3S. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Pegou, né? Tá? Uhum. Aí, ó. Vamos Dom lá, vamos Famularo. Pad Sticks. Isso, Que agora está sendo fabricada pela Vater. isso. E Né? a baqueta é pra ser usada no pad, na bateria não. É, só no pad, né? Ah, Não estrague a baqueta tocando na bateria. E assim, comercialmente, essa baqueta é sensacional, mas comercialmente é um fracasso, né? Porque depois compra uma, não para, nunca mais vai comprar outra, né? é porque não vai quebrar, né? No Não vai pad. quebrar, né? Mas eu sei que, meu, eu já fiz duas sessões de venda dessas baquetas aqui. A primeira foi quando ele era da Promark ainda. Aham. E a segunda foi agora da Vater e, meu, ele mandou 20 pares e vendeu em 2 dias, tudo assim. Ah, sim. Essa baqueta faz muita diferença, né? Até hoje tem gente perguntando se tem pra vender, meu. É, vai ter que ter uma nova leva. Ele falou pra mim, pô, se eu soubesse, tinha te mandado mais. Mas vale muito a pena, porque independente de técnica, independente de professor, independente de curso, fazendo o trabalho de pad com essa baqueta, depois que pega a baqueta que está acostumado a tocar no kit, a mão avua, como A diz um voa. amigo meu. A voa mesmo, dá muita diferença até nessa questão da velocidade e resistência e também da dinâmica, meu. Sim, com Né? certeza. E vamos É. deixar bem claro que a gente não recebe comissão para vender a baqueta do Dom. Exatamente, A nenhuma, gente meu. tá, a gente fala bem porque é boa e é uma ferramenta importante no Isso, nosso curso, né? exatamente. Nem quando eu vendi as baquetas do Dom aqui eu recebi comissão, meu. Pois é, então. Porque eu não quis, né? Ele me É, ofereceu, eu que não quis. mas Legal, legal, Socio. Pô, eu queria saber só mais uma coisa. só uma, tá Como bom. que você nasceu antes de mim, se lembra mais as coisas do que eu? Bom, eu só posso lembrar mais porque eu tenho mais coisa para lembrar. Eu gosto do seu raciocínio que você não falou assim porque você usa drogas. É porque eu sei que tu não usa, né? É isso. Não, nem essa desculpa tem. Não tem, né? É faia no HD mesmo. Legal, Socio. Da hora. Bom, espero que tenha gostado da história. E quem nos assiste no YouTube também. Nossos espectadores. Esse foi o primeiro episódio do nosso Vivências e Histórias, né? Episódio 1, Vivências e É Histórias. histórico. É histórico se tiver o episódio 2, né? Esse é o primeiro. Vamos ver se a gente continua. Não tem nada a ver com bateria, mas é uma história interessante. Eu não me lembro, infelizmente, eu não lembro quem era o dramaturgo, mas um dramaturgo que odiava o Churchill, tava com uma peça que ia estrear aqui em Londres, e aí mandou para o Churchill 2 ingressos. E aí escreveu um bilhete assim: tô mandando 2 ingressos para o senhor e um amigo, se tiver.
Se tiver. Aí o Churchill respondeu pro cara assim: "Oh, que pena, mas essa noite eu já tenho um compromisso. Mas eu aceito 2 ingressos para a segunda noite, se tiver." Só as alfinetadas, meu. Da hora.